Dragon Ball é de fato, para muitos, sinônimo de aventura e superação, mas entre toda a energia explosiva de seus combates e a leveza de seu protagonista otimista, existe uma história não contada, uma jornada marcada por dor e sofrimento, sobre a eterna busca de alguém a objetivos inalcançáveis. Vegeta não é apenas um rival, ele é a perfeita sombra do herói, o reflexo do fracasso e da superação por meio de seus próprios caminhos egoístas. Um guerreiro que é capaz de sozinho carregar a narrativa de um gênero inteiro. Eu sou Teldrin e essa é a jornada Seinen escondida em Dragon Ball. Desde seu nascimento, Vegeta foi colocado no topo da Elite Saiyajin, uma raça que se considerava a mais poderosa do universo. E quando você está no auge da hierarquia, de um povo que se acredita estar no auge do poder, é natural ser bajulado todos os dias. Com essa realidade, não havia como Vegeta não desenvolver uma certa arrogância. Porém, aqui a questão vai além. Vegeta não é apenas um produto do ambiente em que cresceu, pois mesmo comparado ao temperamento de outros Saiyajins, tudo indica que ele era uma pessoa difícil por natureza. Arrogante, narcisista e amargo, Vegeta é o arquétipo vivo do personagem cabeça dura, alguém que tem dificuldade em lidar com realidades que vão contra suas crenças. Desde a infância, ele vagou pelo universo conquistando planetas para o exército de Frieza, acreditando ser por direito o mais forte do universo. Para Vegeta, sua ascensão ao topo era só questão de tempo, pois mesmo antes de descobrir que Frieza havia destruído todos os Saiyajins, ele já planejava se tornar mais forte e se livrar do Imperador do Universo. Em sua visão, o príncipe dos Saiyajins não estar no poder simplesmente não fazia sentido, e ele estava disposto a lutar para moldar a realidade e fazê-la se alinhar à sua própria perspectiva. Essa postura é bem comum em protagonistas de seinen que dividem com Vegeta essa e outras características. Essa forma de agir ativamente para que o mundo corresponda às suas próprias convicções define muito bem Vegeta. Pois se olharmos por toda a obra, veremos que sua jornada sempre foi pautada por essa busca. Ele desejava algo de certa forma e fazia de tudo para tornar isto realidade. E de fato seu modo de vida nunca havia sido questionado até seu primeiro confronto contra Goku, onde pela primeira vez alguém o desafiou de igual para igual e de certa forma disse: aqui as coisas funcionam de uma forma diferente, você gostando ou não. Isso doeu. Doeu muito em Vegeta. E essa dor reflete bem a maturidade dele a esse ponto da obra. Afinal, ele nunca teve os contatos pessoais necessários para se desenvolver como pessoa, outro traço sempre apontado em grandes personagens de seinen. Quando ele veio à Terra, tinha uma grande síndrome do Imperador, um traço brutalmente esmagado por Goku em seu primeiro confronto. Eu realmente fico maravilhado com a relação entre Goku e Vegeta e dou meus parabéns a Akira Toriyama. O fato de Goku ser calado e sem uma postura verbalmente agressiva só piorava as coisas. Vegeta era simplesmente incapaz de lidar com isso. A pressão psicológica foi tanta que, em um momento de colapso mental, Vegeta tentou destruir a Terra utilizando uma rajada de Ki, mesmo sabendo que morreria no processo. Diante de alguém que o confrontava de uma forma que ele jamais havia experimentado antes e incapaz de rebater a verdade, ele preferiu a morte a encarar a realidade. Todos nós já vimos uma criança mimada jogar tudo para o alto quando não consegue o que quer, pois o desenvolvimento mental do príncipe dos Saiyajins a esse ponto não era algo muito diferente disso. Cego pela própria arrogância e incapaz de aceitar a realidade, ele agiu de forma imprudente diversas vezes. E foi exatamente isso que o impediu de vencer. Mas talvez sua maior cegueira e algo que o acompanharia por muitos anos fosse sua visão de derrota naquele primeiro confronto contra Goku. No entanto, se analisarmos bem, Vegeta foi o verdadeiro vencedor daquela luta, pois se não fosse a intervenção dos outros guerreiros Z, ele teria matado Goku, que àquele ponto já tinha chegado em seu limite. Ter como maior adversário dilemas internos e combates que acontecem apenas na própria mente. É um dos eventos mais comuns em mangás e animes com temática mais adulta. É comum que os protagonistas dessas obras tenham que lidar com seus próprios estados emocionais enquanto perseguem seus objetivos. Mais comum ainda é que esses dilemas se tornem obstáculos, impedindo-os de alcançar aquilo que tanto desejam. O fato de Vegeta ter se prendido à imagem de Goku e, a partir disso, nunca mais ter sido capaz de vencê-lo não é mera coincidência. Ao escolher dar tanto foco de sua vida a seu rival, ele se tornou incapaz de vencê-lo. Foi na saga Namek que vimos pela primeira vez Vegeta agir de forma mais racional. Diferente de Goku, que foi subestimado desde o primeiro momento por Vegeta, Frieza
pelo contrário, era temido. Em realidade, Vegeta respeitava Frieza, e devido a isso não deixava que seu orgulho lhe atrapalhasse da mesma forma que fez no confronto contra Goku na Terra. Por isso ele agiu de forma cautelosa, agindo furtivamente e coletando as esferas do dragão. Nesse momento, ele nos mostra ser mais do que apenas um desmiolado ensandecido. Ele se demonstrou ser capaz de pensar de forma lógica, a poder tomar decisões estratégicas, como se aliar aos guerreiros Z. Esse raciocínio se tornaria mais evidente no futuro, quando, mesmo a contragosto, ele decide colocar Goku em uma câmera de recuperação, pois ele sabia que poderia precisar de Kakaroto, apesar do orgulho, escolheu agir com inteligência. Talvez o momento mais marcante do Príncipe dos Saiyajins é quando ele se humilha e aos prantos pede a Goku que derrote Frieza. Para alguém tão arrogante, isso certamente foi um golpe brutal, a ponto de eu poder dizer que aquelas lágrimas não eram do ferimento que ele havia se recebido, mas por toda a humilhação que ele estava passando naquela situação, pois naquele instante ele foi obrigado a admitir que era incapaz de sozinho realizar seu objetivo, e precisaria de uma outra pessoa para concluir isso. Suas escolhas e seu modo amargo de viver certamente o impediriam de ser o protagonista de um shounen. No entanto, ao olhar com atenção, sua jornada se encaixa perfeitamente nas histórias que reconhecemos como seinen, onde o protagonista é falho e por muitas vezes não tem um final feliz. Diferente de Goku, que segue a clássica história da jornada do herói, Vegeta tem seu próprio caminho, a jornada do guerreiro. Seus arcos narrativos seguem um caminho bem distinto. E dentro dessa estrutura, morrer no final conseguindo ou não a redenção faz parte do personagem. O exemplo mais claro desse tipo de personagem que me vem à mente é Hércules, da mitologia grega, que tinha em sua história original um aspecto muito mais pesado do que aquele demonstrado pela Disney em futuras animações. Afinal, desde o início, Akira Toriyama concebeu Vegeta como um personagem destinado a morrer. Isso mudou ao decorrer das sagas, mas originalmente era esse o seu propósito. Agora, falando em propósito, seria interessante discutir o papel de Vegeta na obra, pois ele foi concebido para cumprir algumas funções narrativas essenciais. E a primeira delas foi ser um contraste direto com Goku. Suas personalidades são antagônicas, o que cria um equilíbrio na história. Em entrevistas passadas, Akira Toriyama mencionou ter criado Goku com todas as qualidades que gostaria de ter, e criado Vegeta com todos os defeitos que lamentava possuir. Essa visão negativa do personagem pode ser vista em vários aspectos, desde sua postura arrogante até seu próprio tamanho, que foi desenhado para representar alguém pequeno tentando ser maior do que realmente é. Esse mesmo detalhe pode ser observado em outros personagens como Frieza, onde até futuramente virou piada. Mas, ironicamente, ao projetar Vegeta com seus próprios defeitos, Toriyama acabou criando o personagem mais humano da obra. Pois ser humano significa ter falhas e cometer erros por razões fúteis, sentir raiva e agir por impulso, e Vegeta encapsula tudo isso. Essa construção faz dele não apenas um grande personagem, mas um reflexo da nossa própria natureza. Vegeta não é fascinante porque expõe algo distante de nós, mas sim porque expõe o pior que temos dentro de nós mesmos, aquilo que tentamos esconder, pois no final seu sentimento de indignação perante as coisas do mundo é um sentimento que todos nós em algum grau já experimentamos. E por isso, de certa forma, Vegeta representa uma parte de todos nós.